E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: a timidez atrapalha na faculdade de medicina? Bom, nós recebemos muitas perguntas com dúvidas e receios de que vocês têm, de dificuldades que vocês acham que podem ter durante a faculdade, coisas assim. E muitas dessas mensagens têm a ver com a timidez. Muita gente fala que não é bom para falar em público, que é tímido para interagir socialmente, e apesar disso as pessoas querem medicina. Então a grande dúvida que essas pessoas têm é se isso vai atrapalhar de alguma forma no desenvolvimento pessoal, profissional delas. Então no vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência pessoal, o que a gente já viu, tentar explicar um pouquinho o que isso interfere ou deixa de interferir durante a faculdade. Então, gente, como vocês sabem, nós somos bem tímidos. Pode não parecer porque a gente tem um vlog no YouTube, mas a gente é bem tímido sim. E assim, desde a escola, não era aquela pessoa que eu não gostava de ir lá na frente, apresentar trabalho. Eu acabava indo, né, porque não tinha muito jeito. Mas, assim, eu não achava que isso ia ser um fator tão limitante para a faculdade. Resolvi encarar o desafio e tô aqui, né. No curso de medicina, como a turma é muito grande, a gente tem várias aulas, cada hora num lugar, assim, os professores não costumam passar tantos seminários, por exemplo, pra gente. Então, logo no começo do curso a gente não percebe tanto essa dificuldade com timidez, porque a gente está sempre em grupos bem grandes, sei lá, 15 alunos para fazer um trabalho. Bem raro ter esses trabalhos, daí um ou outro apresenta, a maioria faz a parte escrita e não tem uma pressão para que você vá lá na frente e fale, para que no meio da aula você pergunte. Lógico, sempre tem aquelas pessoas que gostam de participar e que vão fazer as perguntas, mas se você tiver vergonha e for falar com o professor depois, enfim, não vai atrapalhar tanto vocês. E outra coisa que pode preocupar muitos de vocês é chegar num ambiente diferente, que é a universidade. Muita gente de todos os lugares e é um novo começo, né? Não é igual quando você está na 8ª série e vai para o ensino médio. E tem muita gente que estava na nossa sala, que vai continuar na nossa sala, então você tem alguns conhecidos. Na faculdade, no geral, você chega não conhecendo ninguém mesmo. E é assim com todo mundo, não precisa ter medo. Eu tinha um pouco de receio, assim, também, porque eu sempre tive dificuldade de abordar as pessoas, falar, assim. Então, essa era uma coisa que eu pensava, nossa, acho que vou ter muita dificuldade de faculdade, de encontrar um grupo, pessoas com quem eu me identifique. Mas como a gente já falou pra vocês há um tempo atrás, né, na faculdade tem gente de tudo quanto é tipo. Todas as tribos. Então você vai encontrar o grupo dos tímidos, tem o grupo dos descolados, tem o pessoal da atlética. Inevitavelmente, assim, eu não dou nem 6 meses para você conseguir se enturmar e ficar bem, mesmo sendo uma pessoa super tímida. É super tranquilo, então não tenham esse medo, esse receio, viu? Então, em termos de aulas e interação social assim entre amigos, a gente não acha que há problema nenhum em você ser tímido, isso não te afeta de maneira alguma, nós mesmos somos e nunca tivemos nenhuma dificuldade por causa disso. Mas chega uma hora no curso em que nós começamos a ver pacientes, atender e tudo mais. E é impossível você evitar esse contato, não tem como, porque é o que é a base da medicina, né? Você cuidar de pessoas. Muita gente acha que medicina é só uma carreira biológica, mas a gente acha que é muito humanas. Aqui na medicina você tem muita interação entre pessoas, principalmente para desenvolver essa relação médico-paciente. Você precisa ter uma certa empatia com o outro para poder exercer bem a sua profissão. Por causa disso, se você for só uma daquelas pessoas que, não, eu sou tímido para falar em aula, para falar em público, para uma plateia grande, mas se for para conversar com uma pessoa tranquilo, tudo bem. Então você não tem problema algum, porque na medicina raramente, que nem a Bianca falou, a gente vai ter que fazer seminários, dar palestras, a não ser que você queira, né? Você se voluntarie para apresentar o trabalho, você queira ir para um congresso, senão raramente vão te obrigar a fazer alguma coisa assim. Mas se você sente um pouco de receio de interagir socialmente, conversar com pessoas que você não conhece, é um lado que talvez seja bom você ir se preparando psicologicamente para trabalhar. Porque na medicina a gente vai ter que interagir com muitas pessoas que a gente não viu na vida, conversar sobre a história delas, tentar criar uma boa relação para a conversa fluir bem e a gente conseguir atendê-las da melhor forma possível. E isso é importante tanto para pessoas tímidas quanto as não tímidas, você desenvolver essa habilidade de comunicação com o outro, porque é a essência da prática médica. Claro que depois que você se formar, você não necessariamente vai ter que ficar vendo paciente todos os dias. Tem muita gente que prefere fazer radiologia, patologia, que é muito mais laboratorial, né? Mais frente ao computador.
E muita gente escolhe essas áreas justamente por saber que tem um pouco de dificuldade de interagir socialmente. E não tem problema algum. O mundo precisa de radiologistas, o mundo precisa de patologistas. E se você for uma dessas pessoas que prefere trabalhar em um laboratório, tudo bem. Mas durante a faculdade vai ser exigido essa habilidade de comunicação de você. E nesse contexto de comunicação, uma coisa que pode ser mais difícil para as pessoas tímidas, que é algo que assim, eu estou vivenciando mais nesse semestre, é a questão, nós estamos sempre em grupos de 10 alunos ou às vezes até menos. Então a gente tira a história do paciente, até aí eu não tenho muitos problemas. Porque a gente conversa com a pessoa, tá tranquilo, uma dupla, um trio falando com o paciente. Depois a gente volta para a sala, então estamos nós e a professora, o professor, naquele pequeno grupo. Então a gente tem que sempre passar a história, contar o caso. Às vezes o professor começa a fazer umas perguntas pra gente. Então é uma coisa assim, mais dá uma certa pressão maior para quem é tímido. Mas eu acho que não é algo que chega a travar, assim, de você ficar, meu Deus, né, muito travado. Até porque é uma coisa bem gradual. No começo a gente tem aula 100 pessoas e um professor, depois vai diminuindo, até chegar no nível que a gente está agora, 4º ano, tendo aula com 10 alunos ou menos. Então assim, é bem possível de você se acostumar e ir trabalhando isso aos poucos. Então eu estou tentando fazer isso também, mas é aquela coisa, ninguém vai ficar te forçando a ficar falando, por exemplo, nas discussões de casos que a gente tem agora. Naturalmente você percebe, do grupo de 10 pessoas, tem aquelas duas que falam muito, tem aquelas outras que falam mais ou menos, tem aqueles que só vão falar se a professora perguntar, tipo, Bianca, qual é qual você acha que é a hipótese diagnóstica, qual exame você pediria? E não tem muito problema porque, assim, as pessoas são diferentes, sabe? O que não pode é você demonstrar falta de interesse, não prestar atenção na aula, não estar ali envolvido no assunto. Se a professora, a comunicação vai além disso, a comunicação está no olhar, está em tudo. Então, acho que os professores também entendem esse lado e não vão forçar tanto você de uma hora para outra ser a pessoa que mais fala na vida. Então acho que é algo que vai se construindo, acho que até o final do 6º ano a gente vai estar até melhor, por exemplo, para falar, para tirar dúvida, para passar os casos, porque agora a nossa vida está sendo isso todos os dias. Então a gente parte de um momento que a gente não fala nada, está numa sala cheia, até o momento que a gente é cobrado de passar alguma coisa, mas é cobrado de uma maneira gradual. Então acho que dá para todo mundo conseguir conviver com isso. A nossa ideia final é que vocês não precisam ficar super preocupados com isso. No começo da faculdade é bem tranquilo mesmo, porque é num grupo grande de alunos, é bem fácil de se enturmar por ser uma turma grande, ter pessoas de todos os tipos, isso não vai ter problema algum. Em relação a você começar a falar, por exemplo, nas aulas práticas, alguma coisa assim, a professora fazer uma pergunta para você por ser um grupo menor, isso é inevitável, mas é natural. É que a Bianca falou, vai ser acontecer de uma forma gradual e também vai acontecer em um momento que a sua responsabilidade como um todo está crescendo. É no momento que você já amadureceu bastante no curso, você já está tipo no internato quase, né? Então você vai ficar responsável por um paciente, você vai ficar responsável por fazer um atendimento bom. Então é natural que os professores queiram que você fale, você passe o caso direitinho, você contribua com hipóteses diagnósticas, mas não é nada que você vai ter que ser o tagarela de repente, que você vai ter que ser super falante. Você vai ter que falar de acordo com o que exigirem de você naquela situação. E geralmente é bem tranquilo e, como a Bianca falou, a gente vai construindo essa habilidade ao longo do tempo. Então essa foi a mensagem que a gente queria passar para vocês, que a timidez não faça vocês não optarem pelo curso de medicina, que pensem que isso é impossível, porque como a gente falou, é uma coisa gradual e que nós temos que ir trabalhando isso aos pouquinhos. Então se você reconhece em você um certo problema, alguma coisa assim, tem uma dificuldade para me comunicar, agora é a hora, pode começar a ir pensando em forma de trabalhar isso. Na faculdade você vai ter também 6 anos para trabalhar isso muito bem e conseguir se formar como médico que tenha uma boa habilidade de comunicação. A boa habilidade de comunicação não significa ser extrovertido. Sim, isso totalmente que a gente queria diferente, falar para vocês. É uma coisa diferente, é saber passar uma mensagem e escutar o outro e saber receber a mensagem que ele está trazendo. E isso é algo que um tímido e que um extrovertido podem ter, independentemente da sua personalidade. Então é isso que vocês vão trabalhar na faculdade, vão desenvolver muito bem, porque é essencial para qualquer médico. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Se tiverem mais dúvidas também podem falar com a gente está sempre disponível para tirar essas dúvidas, conversar com vocês pelas redes sociais que estão aqui na tela e também pela nossa caixa postal. E esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima!